Visão Técnica está no ar nesta sexta-feira, 29 de maio de 2015. Sou Thiago Salomão e tenho hoje aqui comigo ele, Igor Gramiani, analista técnico da WinTrade. E aí, Igor, tudo bom? Tudo bom, Thiago. Prazer recebê-lo. Maravilha. Faz tempo que você não vem, Igor. Vamos ver se você traz boas notícias para a Bolsa, porque a gente teve o pior fechamento do Ibovespa desde março. Devolvemos praticamente, desde o começo de abril, devolvemos praticamente toda a alta do mês passado. Foi o segundo pior mês do ano. Hoje, então, uma queda muito forte. Foi duas semanas que o Ibovespa teve de muita queda. Semana passada a gente já cantou que o Ibovespa deveria continuar o movimento de correção. Agora vamos ver como vai ser a primeira semana de junho, né? O Igor também vai analisar os papéis que se pedirem através do Facebook com a hashtag Visão Técnica. Bom, Igor, vamos abrir a análise com o Ibovespa. Você já estava mostrando para mim aí no gráfico que o Ibovespa já está voltando para aquela região dos 52.500, que foi a formação do triângulo de alta lá em abril, mas, por outro lado, a gente perdeu a média móvel de 200 hoje, sinal muito forte para investidor de longo prazo. Como é que você está vendo o Ibovespa para a primeira semana de junho? Vamos ter uma correção para cima ou é mais queda aí? Thiago, você resumiu bem, né? Então, infelizmente, acelerou a queda hoje no final do pregão, acabou estourando essa média de 200. Isso é muito importante, quando o grafista diminui o zoom, ele vai observar bem essa média, ela foi estourada para baixo em dezembrão do ano passado, consegue voltar para cima dessa média no começo de abril e agora perde de novo a média de 200. Então, é uma média mais usada para longo prazo. Apesar do rompimento da média de 200, para a próxima semana, Thiago, eu acredito que possa bater nos 52.500, que uma resistência rompida, né, pode se transformar em suporte. A gente chama isso de mudança de polaridade. Então, o 52,5 pode segurar a queda do Ibovespa. Você vê que vem caindo em linha reta, né, nos últimos pregões. Agora, se perder esse 52,5, aí complicou, Thiago, porque o fundo está no 49.900, o segundo suporte está afastado. Porém, como não teve nenhum repique, aumentando o zoom aqui a gente consegue ver melhor isso. Então, desde o candle aqui de 18 de maio, vem caindo. Acho que é saudável agora efetuar um repique de alta no curto prazo. Então, acredito que estanca a baixa nesse 52,5 do triângulo. Esse repique, para ser saudável, ele poderia alcançar até que região, Igor? Aí a gente pode fazer o seguinte, soltar o Fibonacci. Então, a gente pega exatamente a última perna de baixa. Então, vou pegar o Fibonacci desse topo e desse fundo, ó. Vou aplicar o Fibo. E as três linhas intermediárias funcionam como resistências. Então, 54.600 arredondando, 55.200 e 55.750. Então, as três linhas podem funcionar como resistência no caso desse repique aí já nas próximas semanas. Ontem à noite, na quinta-feira à noite, a gente avisou que essa sexta-feira ia pegar fogo no mercado. 4 eventos importantes, além dos indicadores econômicos, tinha o MSCI. Agora, você, pelo gráfico que você está desenhando, a gente vai ter mais uma semana de volatilidade, né? Porque se tiver um repique, são 2.000 pontos para cima pelo menos, e se perder os 52.500, são mais 2.000 pontos para baixo. Isso, vai continuar, acredito eu, continua essa alta volatilidade. Quem está de fora opera, no caso, o mini índice, espera bater nos 52.500 e definir o que vai acontecer. Perdeu esse patamar, deve cair forte, entrar essa alta volatilidade para baixo lá no 49.900. Segurou aqui no triângulo, é pullback da figura, pode dar uma entrada, uma compra aí no mini, no futuro. Legal. Vamos passar para... Vamos analisar o dólar primeiro ou as blue chips? Vamos lá, o dólar pode ser qualquer uma delas. O dólar também, acho que subiu, o dólar comercial subiu quase 6% nesse mês. Pegou muita gente desprevenida, porque até então o dólar vinha caindo, marcou fundão. Só lembrando que a gente está falando do dólar N15, né, o futuro do dólar. Então ele chegou a bater um fundão lá no 2,93,6, a gente costuma trabalhar com 3 casas aí o dólar, né? E aí ele levanta, corrige e levanta, ou seja, faz o que a gente chama aí, Thiago, de pivô de alta, né? Então, uma movimentação gráfica já para compra, seria a primeira onda do pivô. O pivô ele tem a letra do N, mas não necessariamente ele tem que fazer o N em linha reta, ele pode fazer uma congestão para depois de fato romper. Então tá valendo também o que seria essa formação do N no gráfico, né? Só que o problema é que, olha, hoje o dólar ele fecha um pouquinho acima do 3,20, fechou em 3,21,2, mas já encontra o 3,23 no caminho, tá? Então, primeira resistência é o 3,23 e aí a gente tem um campo de alta até o 3,38 e 3,41, são os próximos topos aí
do dólar. Então tá na resistência, né? Agora não dá entrada, tem que aguardar a resistência e pressão vendedora. Se estourar esse 3,23, aí a gente pode ter uma nova oportunidade aí de compra no dólar. Legal. Bom, vamos partir para as queridíssimas blue chips. Vamos olhar primeiro a Petrobras? Vamos lá. Petrobras, que apesar de tanto burburinho, estava fazendo levantamento de fechamento de mês, a Petro 3, né? Está entre as 5 maiores altas de Bovespa, a Petro 4 está subindo menos, só 24%, mas num ano em que a Bolsa está mais uma vez voltando para o 0 a 0 quase, uma alta de 24% é bem surpreendente, né, Igor? Com certeza. Eu não sei se a gente vai ganhar o trade, Thiago, mas eu recomendei venda na Petri 4 mediante esse pivô de baixa, né, que está traçado em vermelho. Então o pivô ele perdeu no dia 26 de maio, o suporte está traçado em laranja, é o 12,63, faz um pullback, ó, ontem volta exatamente para essa linha e hoje volta a cair de novo. Então está a favor do movimento ainda na venda a Petrobras. O nosso objetivo vai ficar aqui no 11,90, eu estou arredondando, é 11,89 esse fundo. Então, corrigindo um pouco mais na próxima semana, é stop gain. Falta falar do stop loss, né, para o investidor. Então, a gente pega esse candle que gerou a venda e põe acima da máxima dele. A máxima é 12,86, então 12,87 é o loss. Quase bateu ontem, hein? Bateu 12,82 de máxima por 5 centavos, não tirou a gente do mercado. Então, você estopa no meio do pregão ou prefere estopar no fechamento? Eu prefiro que o investidor ele deixe o preço programado no home broker. Então, se a gente passou 12,87, ele vai no home broker e põe a ordem de stop loss a 12,87. Se bater no meio, é stop loss. Por que isso? Porque às vezes ele fica esperando o fechamento, aí nessa continua durante o pregão caindo muito, e aí vai ver o prejuízo era muito maior do que ele assumiria. Tá? Então, eu não gosto disso, eu prefiro que ele stop. Tira o fator humano. emocional, isso é muito importante, porque quem não deixa a ordem programada no home broker sempre fala assim, não, eu tenho forte controle emocional, quando bater o preço eu saio. Aí no fundo a maioria ali anestesia. O que é anestesiar? Cruza os braços e aí o papel cai e ele trava o capital. No caso sobe, né? Porque estamos falando de uma operação de venda. De venda, perfeito. Se começar a subir em linha reta, a gente sabe que toda venda também é risco ilimitado, é mais um motivo para o investidor colocar stop. Então toda operação vendida use stop para não correr esse risco aí, né, de prejuízos muito altos. Então assim, a Petrobras, a gente pode diminuir também um pouquinho o zoom, ó. A gente vai observar que outubrão do ano passado, 3 gaps de baixa abertos. 3 gaps. O primeiro lá no 15,52, o segundo no 17,87 e o terceiro no 21,40. Então fez esses gaps, não preencheu os gaps, continuou caindo e levou ela para o patamar dos 8. O que aconteceu depois, Thiago, na análise técnica? Fez o famoso retângulo, lateralizou entre 8 a 11 e ficou assim os 3 primeiros meses do ano. Então quem gosta de operar figuras gráficas se deu muito bem com essa lateralização da Petro, porque ela estourou o retângulo para cima. O investidor podia fazer o que nessa figura, Thiago? Projetar ela, né? Então vamos pegar aqui a projeção da figura, só deixa eu descer um pouco, ó. E aí você solta a amplitude do retângulo para cima e já foi atingida. Tá? Então deu um belo potencial nessa figura, né? E aí agora a gente tem esse pivô de baixa, mas ainda está meio nebuloso o cenário da Petrobras, tá? Eu não sei se vai vingar na próxima semana a queda, quase deu loss conforme a gente já afirmou. Deixa eu apagar aqui o retângulo, né? Aumentar agora um pouco o zoom para ver o curto prazo. Faltou falar da média móvel, o candle ainda para baixo da MME21, que é essa linha azul. Então, enquanto continuar assim, com um pivô de baixa, no curto prazo, pelo menos agora, a Petrobras é tendência baixista. Legal. Bom, vamos partir para a Vale? Vamos lá, a Vale 5 acabou de fazer uma formação muito interessante no gráfico diário, que é chamada aí de bandeira de baixa. A gente tem um mastro baixista com repique de alta em formato de canal. E olha quinta-feira, ó, o candle perde a linha de suporte, é venda por essa formação gráfica na Vale. Hoje caiu mais, ó, uns 2,5% hoje de queda e já se aproximando dos 16,53. Então assim esse é o como alvo. A Petro fechou na mínima, né? Fechou na mínima sinalização do dia. bem forte de venda, né? Perfeito. A gente só não tem o volume para ratificar mais essa força vendedora. O volume deveria ser maior, aqui acima da média dos 21 pregões. Não tem o volume, mas realmente fecha na mínima do dia. O problema da Vale é que agora quem não fez o trade na quinta-feira, o trade de venda pela bandeira, não faça nada, porque pode bater no 16,53
e voltar. Então esse é o primeiro suporte. Agora perdeu é venda. Fazendo um pullback no 16,53 fica mais interessante ainda, né? Fica, porque aí pode buscar o 17,83, que é a resistência, para fazer o W. E aí o W é figura gráfica para compra. Então agora é aguardar esse teste do suporte. O problema é que o segundo suporte da Vale, bem afastadão, ó, 14,86. Então perdeu 16,53, é outro trade de venda, é pivô de baixa no ativo. A Vale... Daqui a pouco a gente completa um ano de visão técnica e a Vale acho que foi o papel que mais deu venda certa ainda por cima, né? Vou até fazer esse levantamento para o programa de um ano. Isso é verdade. Porque a Vale, para quem operou na análise técnica desde junho, julho, não lembro exatamente quando a gente retomou o programa, a Vale deu bons movimentos de queda. Né? Não tenha dúvida, só para ratificar o que você está falando, foi bem no final de julho do ano passado, então o papel cai, sobe um pouquinho, volta a cair, pivô de baixa é venda, sobe um pouquinho, volta a cair, pivô de baixa, aí faz M aqui no 23,30, M é uma figura gráfica de venda, cai, sobe um pouquinho, cai, pivô de baixa, e você vai perguntar onde que conseguiram ganhar comprado na Vale, no fundo, porque deu padrões de candlestick. Então eu circulei aqui em verde, esse primeiro padrão é chamado de engolfo, é um engolfo de alta. Quem entrou comprado, a engolfo é 15 e 16 de dezembro, quem entrou comprado no dia seguinte que validou o engolfo, dá uma olhada, Thiago, ó, quase 20% de rentabilidade em 13 dias úteis. Aí depois a gente teve uma linha de perfuração, chamada de piercing line, bem no fundão do gráfico. Quem pegou o piercing line, ó, 15% em 11 pregões. E depois um novo engolfo, esse deu uma rentabilidade menor, mas mesmo assim, ó, em apenas 2, 3 dias, ó, 4, 5% de lucro. Quer dizer, quem pegou padrão de candlestick de reversão, pegou bons trades na ponta compradora, mas exceto isso, realmente foi só venda atrás de venda aí na Vale. Legal. Bom, vamos encerrar o primeiro bloco. No próximo bloco a gente analisa os papéis que vocês pediram através da hashtag Visão Técnica. Fique ligado.